Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Deus abençoe que sim. E hoje eu vim contar uma história para vocês. A história chama O Caderno Vermelho. Guilherme, ele escutou a campainha tocando, foi abrir e era o carteiro entregando uma correspondência. Achou estranho, né? Já não se recebe mais correspondência hoje em dia. E ele abriu a correspondência. Quando ele abriu a correspondência, estava escrito: Seu pai faleceu. Assinado Mamãe. Ficou meio assim, não teve nenhuma reação, leu novamente e realmente pensou: acho que a minha mãe está precisando de mim. E foi para o velório. Chegando lá, ele olhou a cidadezinha e pensou: a cidadezinha continua a mesma, né? Continua do mesmo jeito de quando eu fui embora. Ele foi até no velório. Quando chegou no velório, quando a sua mãe o avistou, ela veio rapidamente abraçá-lo, se consolar no abraço dele. Mesmo assim, ele ainda sem nenhuma reação muito assim. Foi até o caixão, viu o seu pai, e após o velório, após ter sido enterrado, ele pensou: bom, vou combinar com a minha mãe, vou até lá na casa dela, ver se ela está precisando de alguma coisa ou não. E lá conversaram, ficaram, e ele prometeu à sua mãe que quando ele voltasse, que ele ia voltar mais vezes, e que a hora que ele voltasse, ele ia trazer o filho para ela conhecer. Então, significa que o pai dele morreu sem conhecer o neto. Despediu da mãe. A mãe entregou para ele um envelope. Disse para ele: quando você estiver sozinho, você abra. Isso daí já era para você ter recebido há mais tempo. Tá bom. Despediu da mãe e foi para a rodoviária. Na rodoviária entrou no ônibus, né? Logicamente não aguentou a curiosidade e abriu o envelope. No envelope tinha um caderno vermelho. Aquelas cadernetinhas antigas que se anotava as compras quando ia se fazer nas vendas. Então, era uma cadernetinha dessa. E ele começou a folhear e abriu a primeira página. Na primeira página estava escrito uma data e ele pensou: nossa, essa data é o dia do meu aniversário, foi o dia que eu nasci. E aí estava escrito: que felicidade! Meu filho nasceu, é um homem, um garotão, mais de 4 quilos, lindo, o meu príncipe. Mais um pouquinho adiante estava escrito: ai, o meu filho hoje me pediu um presente. Eu não podia dar esse presente para ele, mas ele merece. Ele me pediu uma bicicleta e ele merece. Tão estudioso, um menino tão obediente. Então eu vou fazer um empréstimo, porque eu não tenho condições de comprar a bicicleta. Eu vou fazer um empréstimo para comprar esse presente para ele. Vou fazer horas extras para poder pagar essa bicicleta. O Guilherme parou e pensou: eu me lembro desse dia. Eu pedi a bicicleta para o meu pai e ele me falou que não tinha condições de comprar. E eu disse para ele que todo mundo tinha bicicleta, só eu que não. E ele me comprou uma bicicleta. E eu não sabia que tinha sido desse jeito. Mais à frente estava escrito: meu filho pode até ficar com raiva de mim, pode até ficar bravo comigo, ele vai ficar revoltado comigo por uns tempos, mas eu faço isso pro bem dele. Ele não vai sair mais assim de casa final de semana. Ele está andando com uma turminha muito barra pesada, uns meninos que não têm juízo. Mesmo eu dizendo para ele: olha, aqueles seus 2 colegas, eles morreram naquele acidente porque estavam bêbados. Nem assim ele se importou e nem me ouviu. Então agora eu vou proibir ele de sair de casa. Ele não vai sair de casa porque já está começando até a querer se envolver com drogas, se envolver com bebidas. Eu faço isso pelo bem dele. Ele pode ficar com raiva de mim, pode ficar bravo comigo, mas eu preciso cuidar dele. E assim ele lembrou, realmente, me lembro nesse dia, que meu pai disse que eu não ia sair com mais ninguém assim, que eu tinha que aprender o caminho, que eu tinha que saber o que era certo e o que era errado. E eu não tinha entendido meu pai. Meu pai, com aquele jeito dele, sisudo,
com aquele jeito bravo, sem muita conversa. Eu achava que ele nem gostava de mim. Do jeito que ele fazia, não parecia que ele gostava de mim. Mais à frente ele ouviu: não sei o que eu fiz de errado. Não sei o que eu fiz de errado pro meu filho me odiar tanto, não gostar de mim. Hoje nós tivemos uma briga séria. Foi uma coisa assim de outro mundo. E ele pegou as coisas dele e foi embora de casa. Ai, Senhor, peço que o Senhor coloque juízo na cabeça do meu filho Guilherme. Que ele entenda que tudo que eu faço é pro bem dele. Peço, Senhor, que ele volte para casa. Neste momento, as lágrimas já estavam descendo dos olhos do Guilherme. Nesse momento, o Guilherme já começou a pensar o tempo que ele perdeu longe do seu pai. O tempo que ele perdeu por não entender o seu pai, não saber que o que o seu pai queria era só o bem dele. Só o bem dele. E aí ele pensou que realmente ele foi embora aquele dia, embora revoltado, que nunca mais voltaria naquela casa, e assim o fez. E mais na frente, páginas a páginas, estava escrito: Senhor, cuida do meu filho Guilherme. Cuida dele por mim, Senhor. Coloque ele no caminho do bem. Traga ele de volta para casa. E assim Guilherme fechou o caderno vermelho e não via a hora de voltar para casa. Quando ele desceu, ele quis rapidamente para sua casa. Quando ele chegou na sua casa, ele abraçou o seu filho com muito amor, com muito carinho, pois ele não queria que aquela história se repetisse. Ele se arrependeu por não ter passado horas com seu pai, por não ter apoiado seu pai, por não ter entendido seu pai. Eu trago pra gente: quantas vezes a gente se revolta com o pai, com a mãe, a gente não entende, a gente acha que o que eles estão fazendo é puramente por autoridade ou puramente por dizer que é pai e mãe. E não. Muitas das vezes o pai e a mãe está protegendo o filho de situações piores lá na frente, né? Eu sempre brinco com os meus: quem não escuta conselho, escuta coitado. Sempre falo, né, na família, nos grupos de família: não deixe para amanhã. Não perca nenhuma oportunidade que você tiver de vivenciar com a sua família, principalmente pai e mãe. Amigos nós temos muitos. E amigo, muitas das vezes, na hora que a gente precisa, eles não estão presentes. E pai e mãe é para a vida toda. Quando a gente perde, como eu já perdi o meu, a gente sabe a sensação de às vezes querer aquele abraço, a sensação às vezes até de conversar e não ter aquela pessoa. E olha que eu fui uma filha presente. Fui uma filha presente onde todo final de semana eu estava na casa dos meus pais. Onde toda festividade eu estava com os meus pais. Onde eu ia sair para fora mesmo estando casada, eu avisava os meus pais, avisava o meu pai, né? E estive com meu pai até no final da vida dele. Fiz assim o que estava ao meu alcance pela saúde dele. E também entendi quando o Senhor o levou, pois o sofrimento era grande, a gente não podia ser egoísta em querer ele do nosso lado, sofrendo da maneira que estava sofrendo. Então eu digo para você filho, para você filha, para você pai, para você mãe, para você família, não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã o que você tem que fazer hoje. Não deixa para amanhã o beijo, o abraço, o eu te amo. Amanhã a gente não sabe o que pode acontecer. A gente não sabe. Depois não adianta chorar, que aí já vai ser tarde. Já ouviram aquele ditado? Não adianta chorar sobre o leite derramado. Não mesmo. Depois que derramou já era. E o leite, às vezes a gente tem a oportunidade de pegar outro. Mas o pai e a mãe não. A partir do momento que o Senhor os leva, a gente só fica com as lembranças, com as memórias, com as fotos. Então, tenha boas lembranças, tenha boas memórias. Busque sempre abraçar o seu pai, abraçar a sua mãe, abraçar o seu filho, abraçar a sua filha. Sempre, 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 sempre. Beijos, fiquem com Deus e que 2024 seja de muitos beijos, muitos abraços, muitos festejos, muito apoio nos momentos tristes, mas no momento, no agora, não no amanhã, pois o amanhã pode ser tarde.